E com o Arrascaeta brilhando mais uma vez, Breiler. Já não é novidade, né, Bruno? Não, a Mari destacou aí, 13 gols já. O que o Arrascaeta faz nessa temporada, 13 gols no Campeonato Brasileiro, ao todo na temporada são 18, 13 assistências do Arrasca, então 31 participações em gols de um meia que cada vez mais é um atacante decisivo, chega muito na área e o gol que ele faz hoje é de centroavante, o cara que chega dentro da área, praticamente ali na pequena área para cabecear, para surpreender, uma jogada muito bem tramada pelo Flamengo. Olha a inteligência do Saul, né, na leitura do espaço. O Reginaldo, lateral do Juventude, sai na perseguição ao Samuel Lino e o Saul preenche ali muito bem o espaço para cruzar e achar o Arrasca para fazer o primeiro gol. Aí o Flamengo já era dominante no jogo, o Flamengo já tinha mais posse de bola, tinha mais finalizações, mas não tinha conseguido acertar o gol. E quando acertou, o Arrasca foi preciso. Mas se tivesse um pouco mais de refino técnico ali dos homens de frente do Flamengo, poderia já no primeiro tempo ter aberto uma vantagem maior pelo domínio que o Flamengo teve, domínio territorial em campo. O time do Thiago Carpini, o Juventude, fez até foi um 4-5-1 praticamente ali sem a bola, né? O Nenê ficava mais livre de marcação, o Talhari fechava pelo lado esquerdo. O Juventude tinha o propósito de se defender e tentar arrumar ali uma bola parada, uma falta perto da área do Flamengo. O Flamengo foi hábil nesse aspecto de não dar esse presente ao Juventude e também de conseguir controlar bem o jogo para não deixar o adversário cercar a área. Então foi um jogo de pouco trabalho para o Rossi. O Jandrei não pode dizer o mesmo, né? Teve de fazer intervenções, mas o Flamengo, mesmo com modificações, conseguiu uma vitória importante, né? Quebrando um tabu. Pois é, quase 30 anos. 1997, né, Bruno? Não tinha nem ponto corrido ainda. Não, e nesse campeonato, né, no mesmo ano em que o Flamengo enfrentou o Juventude na fase inicial, na segunda fase, que era ali dividido em grupos, o Flamengo voltou a enfrentar o Juventude, perdeu uma, ganhou outra, mas para mostrar como o Juventude é um adversário difícil não só para o Flamengo, mas para os times do Rio. Os times do Rio sempre tiveram muita dificuldade de ganhar no Alfredo Jaconi, e o Flamengo do Filipe Luiz não tem se intimidado com tabus, se intimidado com marcas adversárias, e aí o Emerson Royal, né, aproveitando muito bem a oportunidade, já que o Varela não estava à disposição, sentiu ali uma pubalgia, e o Emerson Royal foi um dos melhores do Flamengo em campo e ajudou a garantir essa vitória importante. Não há tabu que resista a esse homem. Temporadas com mais gols do Arrascaeta pelo Flamengo, então, que vocês destacavam, o Arrascaeta já igualando a temporada dele mais artilheira, que foi 2019. Olha que bom sinal, pro rubro-negro. Fora os ameaços, a bola na trave, na cobrança de falta, e tá se tornando uma constante desse campeonato, né, Bruno? Mas desculpa, prof, como a média de gols por jogo, ela é ainda superior, não é? A dessa temporada, claro, porque a gente ainda tem quantos meses de temporada? Setembro, outubro, pelo menos mais 3, quase 4 meses. São 3 que no câmbio mundial valeriam 6 meses para qualquer. É verdade, né? É isso aí. Mas o Arrascaeta, ele tem se tornado especialista em aparecer. O peso desses gols é importante, né? Hoje mesmo o jogo não estava fácil, do ponto de vista defensivo, o Juventude se segurava bem. E aí o Arrasca aparece, como já apareceu, por exemplo, naquele jogo com o Grêmio, que acaba empatado por uma eventualidade, mas ele acha a brecha, né? E hoje também menção honrosa às assistências, né? O Saul deu uma bela assistência para ele, e o Carrascal dá uma bela assistência para o gol do Emerson Royal. E que são dois jogadores que acabaram de chegar. Não adianta, a individualidade acaba falando mais alto, né? Quando você tem jogadores como esses, você pega a escalação que o Flamengo coloca em campo, as substituições que ele faz. É coisa que nenhum outro time no Brasil pode fazer. O Juventude até fez o que poderia fazer, uma bela partida do ponto de vista defensivo. A única chance mais aguda que teve foi aquela que o Rossi pega em 2 tempos, né? Acho que do Talhari. É muito pouco do ponto de vista ofensivo, mas é o que um Juventude pode fazer contra o Flamengo. Foi paralisado por conta de impedimento também, não foi, próprio? Era um dos poucos lances que o Juventude se mostrou no ataque. Muito pouco. E o Arrascaeta concorrendo com o Caio Jorge, o melhor do campeonato, Zé Elias. É a questão da importância, né? O Caio Jorge não deixa de ser importante, para mim, um dos principais jogadores da equipe do Cruzeiro, mas ele é um finalizador, né? Ele depende muito dos outros, embora já tenha feito, acho que se não me engano foi o jogo contra o Botafogo, não foi? Que ele fez um golaço. Foi Botafogo e foi na Libertadores também, que ele cortou, né? Eu acho que foram esses jogos aí que eu lembro que são muitos gols, né, do Caio Jorge, mas acho que o Arrascaeta é o pacote completo, né? O cara que arma o time, é o cara que dá as assistências, são 13 assistências, né? Ele participa do jogo ativamente. E ele tem um papel de liderança nesse Flamengo. Esse ano de 2025 é um ano de 2025 diferente. O próprio Bielsa falou isso na coletiva da seleção do Uruguai, né? O Arrascaeta, eu quero parabenizar ao departamento, acho que de fisiologia, ao médico, ao físico. Ele está sendo mais regular do ainda, Flamengo, tá? Do Flamengo, por conta que é um novo jogador. E ele não está se lesionando, né? Se você observar, ele não está machucando. Nos últimos anos, ele tem sempre um período em que ele volta, lesiona. Agora não. Agora ele está jogando. Agora a questão além do Arrascaeta eu acredito que estão fazendo um trabalho diferente com ele.
né? Em termos de preservar, segurar o trabalho no dia a dia, respeitando às vezes a individualidade. Aí o jogador também entra com a questão de, opa, peraí, eu posso jogar, não posso jogar, sabe? O autoconhecimento que o ajuda, mas precisa ver também o time do Flamengo. Eu acho que ajuda muito o Arrascaeta nesse sentido, porque todos trabalham, todos correm, com a bola, sem a bola. Esse time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro, sem a bola principalmente. Se você observar o time do Flamengo, ele perde a bola, todo mundo pressiona. O time do Flamengo nos primeiros 15, 20 minutos normalmente não deixa o time adversário jogar. Aí faz o gol, tem o controle do jogo, depois recua e administra o jogo até acelerar de novo e depois conseguir mais gols. Um grande exemplo que eu acho que o time do Flamengo é um time europeu jogando aqui no futebol brasileiro sem a bola, foram os 2 jogos contra o Internacional Nossa Senhora, ali foi um banho. O que eles fizeram ali, e eu acho que o Felipe entendeu que o time do Flamengo, especialmente no segundo tempo, tinha dificuldades. Agora não, agora você já vê um time mais equilibrado, com a entrada do Saúl, que é um cara mais experiente, então a bola vai para um lado, a bola vai para o outro. Ele sabe se projetar na hora certa, então você não tem os espaços deixados como se deixava antigamente, ou recentemente. Então é impressionante. Você vê, só para te dar um número, eu estava assistindo o jogo ali com os teus amigos na redação. Tudo rubro-negro, viu, Zé? Rubro-negro? Todos não, só o JP. Entendi. Então, e aí falei para eles, né, assim, ó, se bobear no segundo tempo, dá até... E a revolta, né, dos rivais, eu vi muita gente... Isso é ladainha de sempre. Todo mundo pega efeito suspensivo, como o Flávio já explicou, e todo mundo fica reclamando. Recentemente o Dudu se meteu numa confusão aí também com a presidente do Palmeiras, né? Depois conseguiu o efeito suspensivo no Atlético. Para jogar contra o Flamengo. O Dudu teve o efeito suspensivo quando teve uma confusão lá. Tem tempo isso, que estava no Palmeiras com um juiz, não foi um árbitro. Aí pegou a suspensão longa, depois reduziram para 6 jogos e, sei lá, alguma outra contribuição que eu não me recordo. No início era punição de 6 meses, uma punição longa, reduzido. Não só efeito suspensivo, como redução de pena. É o que acontece. Assim que funciona na justiça esportiva. Não é a primeira vez, não é uma novidade. É o de sempre. Não estou dizendo que é certo, o que é errado. É como é. É assim. Entendeu? É assim que funciona. E eu acho até que a pena dele vai ser reduzida. De 12, meu palpite, tá? Vai cair. Para 6, 4, sei lá quantos jogos. Vai cair. É o que eu acho que vai acontecer. Vai para o pleno e vai cair. E o que eu continuo sem entender é o seguinte. Isso aí, ninguém conseguiu me convencer ainda. O Bruno Henrique, muita gente está defendendo essa tese, né? Que ele combinou com o Flamengo, né, que ele tomaria o cartão contra o Santos. Eu queria entender como é que alguém combina tomar um cartão no dia... Ele falou para o irmão dele, Santos, a palavra Santos, no dia 29 de agosto. O jogo com o Santos foi 1º de novembro, 64 dias depois. Como é que você prevê que vai tomar um cartão 64 dias? Não consegui entender isso aí. Detalhe, nesse intervalo foram 8 jogos, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, perdeu a final da Copa do Brasil para o São Paulo e o técnico mudou. Ele combinou com quem? São Paulo, mas o técnico contra o Santos já era o Tite. Achei confuso essa parte aí. Não consegui entender. Não consegui entender mesmo. Eu acho que ele falou Santos, assim, meu palpite, sabe, de uma forma meio aleatória, sem nexo nenhum. Que o jogo seguinte era contra o Botafogo. Ele estava pendurado, tomou o 3º cartão. E, contra o Santos, ele está de novo pendurado pela segunda série de cartões amarelos. Como é que você pode prever que vai estar pendurado de novo daqui a... Eu achei muito confuso isso aí. Não entendi muito bem, não. Gostaria que alguém me explicasse, mas até agora não consegui entender. E pouca gente percebeu isso, hein? Que foram 64 dias entre a conversa, em que ele fala para o irmão Santos, né? E o jogo contra o Santos. 64 dias. Pouca gente percebeu isso. O pessoal não leu o inquérito, né? Tem um monte de gente na imprensa que comenta, fala, dá palpite, nem não leu o inquérito. Tem que ler. Tentar entender. Essa parte, para mim, não ficou muito clara. Como é que você combina um cartão? Todo mundo combina, sabe disso. Você toma um cartão nesse jogo para você cumprir contra a equipe que vem depois, que não é tão forte, e o jogo mais difícil você vai estar de volta. Isso aí sempre se fez no futebol, você está careca de saber, né? Não estou nem discutindo se é correto, se é ético, se é certo ou errado. É como as coisas acontecem. Mas se ele combinou o cartão, como é que ele combinou com tamanha antecedência? Não tem lógica. É isso que eu não consigo entender. Sabe, não consigo entender isso aí. Queria entender. Enfim. Mauro, mas então, você queria entender. Você está acompanhando mais, leu todo o inquérito, mas então o que você acha que aconteceu? Não sei. Não sei, eu já perguntei até advogado. Não consegui entender. Já perguntei. Como é que pode isso? Estou querendo entender. Talvez amanhã ou depois eu consiga falar com alguém que me explique. Como é que você combina um cartão amarelo 64 dias antes? Isso que eu não consigo entender.
Se a defesa é essa, como eu entendi, como é que pode isso? 64 dias antes tomou o cartão, você combinou o cartão, no dia 29 de agosto estava combinado que tomaria um cartão contra o Santos, mas o jogo foi 64 dias depois. Eu não consegui entender, só se eu entendi alguma coisa errada, aí tudo bem. Mas ainda não consegui decifrar. O que você está achando é que a defesa... O que você está achando é que a defesa não convence. Isso, eu queria entender. Porque, pelo que eu entendi, o argumento é... Não, ele não prejudicou o Flamengo, ele combinou que tomaria um cartão. Ok. Só que o jogo seguinte, a conversa que ele teve com o irmão em 29 de agosto de 2023, foi contra o Botafogo. E ele, por acaso, tomou o cartão. Mas ele não falou Botafogo.